Estar em dívida com o município é estar em dívida com a comunidade. Você prejudica os investimentos, as melhorias, os serviços à sua disposição e de todos aqueles que estão em dia com o município. Em cumprimento à lei, a Prefeitura de Paracatu está iniciando, a partir dos maiores devedores, o processo de cobrança de débitos inscritos no Cadastro de Dívida Ativa. Os devedores serão protestados e seus nomes inclusos no SPC Serasa. Se você está em débito com o município, procure o Departamento de Receitas até 30 de junho e regularize sua situação com até 100% de desconto em juros e multas. Mantenha seu nome limpo e os serviços à comunidade em funcionamento. Fique em dia com Paracatu. Fique em dia com a comunidade. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Já pensou em investir por mês o valor de uma porta ou de uma janela e conquistar um patrimônio para a vida inteira? Com o consórcio do Sicoob, investindo um pouquinho por mês, você dá partida no seu sonho. São diversas opções de acordo com o que você quer, sem juros e com as melhores condições. Perfeito para você que não abre mão de realizar seus sonhos. E você conta com a solidez do Sicoob, a maior instituição financeira cooperativa do Brasil. Consórcio do Sicoob. Cabe no seu bolso, cabe na sua vida. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Clínica Provida Especialidades Médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria. Biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados. Qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809. É hora de intensificar o combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Proteja sua família e sua comunidade. Sem ação não tem prevenção. Descarte qualquer objeto que possa acumular água. Não jogue lixo em lotes vagos, bueiros ou vias urbanas. Denuncie focos do mosquito em imóveis ou lotes próximo à sua casa pelo telefone 3671-1139. Faça sua parte. Evite água parada. Sem mosquitos, sem doenças. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Jornalista Eucária Birro celebra aniversário de forma beneficente e arrecada recursos para o Lar São Vicente de Paulo. Campanha Pai Premiada conta com a ajuda da comunidade para arrecadar recursos para os trabalhos da entidade. Seminário Água para Todos, que mostrou os detalhes da expedição realizada em Paracatu, aconteceu nesta terça-feira. Trabalhadoras têm direito a benefícios, mesmo sem a carteira assinada. O número de inscrições para o Enseja aumenta 75% em relação a 2018. Em meio a escândalo, CBF garante permanência de Neymar na Copa América. Cresce a torcida para a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, que vai disputar a Copa do Mundo na França. Esses e outros assuntos agora no Minas Brasil Notícias. Boa noite. Poucas mulheres que trabalham sem carteira assinada conhecem as saídas para ter direitos garantidos por lei às trabalhadoras com vínculo formal. Ser uma microempreendedora, por exemplo, garante, entre outras coisas, licença maternidade e auxílio-doença. Karen começou a atender as clientes há 10 anos e logo procurou se formalizar. Depois que se tornou microempreendedora individual, ela ganhou garantias, inclusive para cuidar do filho Christian, hoje com 3 anos. Mesmo sem carteira assinada, ela conseguiu receber a licença maternidade. E vai pedir de novo. Ela está grávida de 4 meses. O meu auxílio maternidade me ajudou muito. Eu tive mais tempo de ficar com ele, porque senão, logo que eu ia ter que ganhar ele, eu já ia ter que voltar, fazer unha, arrumar o cabelo. Por não ser ainda mais programado, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter o MEI. Para requerer o benefício no INSS, é preciso RG, CPF, carteira de trabalho, extrato de pagamentos mensais e certidão de nascimento da criança, em casos de adoção.
Se formalizar como MEI, primeiro, promove uma formalidade do negócio, né? Então, ela passa a ter acesso a mercados que antes ela não explorava, por exemplo, vender para a empresa, mas também e principalmente lhe garante pelo menos os princípios básicos da Previdência Social, né? Então, licença maternidade, o próprio auxílio-doença, aposentadoria. Todo microempreendedor individual paga uma contribuição mensal equivalente a 5% do salário mínimo, mais impostos. A analista do Sebrae alerta que as parcelas têm que estar em dia, senão nada é feito. Por isso é tão importante ela manter os pagamentos desses boletos, os DAS, em dia, para que ela, quando ocorrer, né, de vir a ter um bebê, né, no momento do parto, tenha então a carência necessária para solicitar esse benefício junto ao INSS. Das 8 principais vacinas obrigatórias para menores de 1 ano de idade, 7 estão abaixo da meta do Ministério da Saúde, entre elas as que previnem o sarampo e a poliomielite. A resistência à vacinação e a eliminação de doenças ou a baixa ocorrência delas ajudam a explicar essa queda. Tamires faz questão de manter em dia a carteira de vacinação do filho de 8 meses. Ela confessa que o coração aperta na hora em que o menino chora com medo. Mas a mãe sabe que é um choro passageiro. Já os benefícios da vacina duram muito mais e previnem diversas doenças. Ninguém gosta de ver o filho doente, mas certamente uma febrezinha pós-vacina é bobagem perto das doenças que a vacina está evitando. Então... Mas nem todas as mães seguem esse exemplo. O levantamento do Ministério da Saúde revelou que 7 das 8 vacinas que são consideradas obrigatórias para crianças com menos de 1 ano de idade estão com a taxa de cobertura abaixo da meta, que é de 95% para essa faixa etária da população. Apenas a BCG, que serve para evitar a tuberculose, atingiu a quantidade desejada do público-alvo. Já outras vacinas fundamentais para garantir a saúde das crianças e que são distribuídas gratuitamente estão com uma taxa de cobertura insuficiente. Elas servem para prevenir de doenças como o rotavírus, a meningite, a pneumonia, a poliomielite, a hepatite A, a cachumba, a rubéola e o sarampo. Segundo o Ministério da Saúde, a mãe que não leva o filho para vacinar coloca a criança em risco e algumas doenças que já foram erradicadas podem voltar a aparecer no Brasil. Atualmente, 19 vacinas fazem parte do calendário nacional para crianças e adultos. A vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, diz que não precisa ter medo das vacinas, porque elas apresentam um alto nível de segurança e são fundamentais, tanto para crianças como para os adultos. As vacinas são consideradas um dos maiores presentes da medicina para a humanidade. Doenças graves que matavam, que deixavam sequelas, desapareceram e podem voltar se a gente deixar de vacinar. O Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo inaugurou a exposição Vai Vem, apresentando as redes de dormir nas artes e na cultura visual do Brasil, com mais de 300 obras e 141 artistas, sendo 32 indígenas. A rede que costuma embalar o descanso dos brasileiros ganha o status de obra de arte. Como uma escultura, é exibida na área central do CCBB em vários estilos. Já nos retratos do Brasil Colônia, aparece como coadjuvante. Onde é protagonista, pode não ser tão convidativa assim, o que expande os seus significados. De origem indígena, a rede carrega o estigma da preguiça, ideia que aparece em Macunaíma, livro de Mário de Andrade. O Vai Vem de Histórias e Sentidos é o resultado da pesquisa de doutorado feita por Rafael Fonseca, que garimpou 900 obras que associavam a rede ao Brasil, e o trabalho se desdobrou na exposição. Eu acho que é um tema muito banal, e acho que a gente, muitas vezes, na curadoria das artes visuais no Brasil, tende a pensar a partir de grandes temas, dos temas muito teóricos, um tema muito matérico, é muito objectual, e tem uma memória afetiva, né, que perpassa da cabeça das pessoas, né? Então, se fala rede, para muitas pessoas, sei lá, hoje mesmo um segurança do CB falou, eu lembro da minha infância na Bahia, porque eu passei muito na rede e tal. Talvez tenha esse viés inusitado na exposição,
Mas é algo que eu já enfrentava desde a tese, e acho que talvez o bacana, a potência da exposição, seja justamente pegar essa coisa banal, que poderia ser qualquer outra, poderia ser óculos, poderia ser arroz com feijão, no caso do Brasil, e virar uma exposição. A artista Adriana Aranha tem uma série de 5 trabalhos com rede de 2007. 2 estão aqui. Nesse daqui, eu suprimo essa área, o pano, o fundo da rede, que é o que dá o repouso e faz lembrar quase uma queda, um abismo, que é o que sustenta o peso, né? E aí a gente pode até falar, do ponto de vista de Brasil, que corpo é esse e que peso simbólico é esse, que aqui está ausente esse amparo, né? Você não tem como descansar nesse objeto. No outro trabalho, é o único na série que ele é preso às paredes pelos armadores, que são os objetos que intermediam essa relação com a arquitetura. A pergunta daquele objeto pode ser: quem está tensionando o quê? O objeto à arquitetura ou a arquitetura ao objeto? Felipe Abdala rasga com os dentes a rede que é seu casulo na casa dos avós. Eu acho que a rede entra primeiro com um signo de memória, né, por ser essa rede principalmente, né, que é a rede que eu ficava lá, dormia, brincava. E eu acho que vem carregando toda essa memória. Eu morei na casa dos meus avós um tempo, né, e esse ato que é meio violento, assim, meio rude, de rasgar a rede com os dentes, é também de saída, né, de rompimento com alguma coisa. Cerca de 40 obras receberam financiamento para serem desenvolvidas exclusivamente para a exposição. A coluna que repousa na rede, no trabalho de Thales Lopes, era da varanda de uma casa em Manaus e copia o Palácio da Alvorada em Brasília. Ao mesmo tempo que você tem o Alvorada, que é uma espécie de signo de um Brasil moderno, de um Brasil industrializado, de um Brasil do trabalho, você tem ele sendo reproduzido em varandas de casas que geralmente são espaços dedicados ao espaço ocioso no cotidiano. Você tem essa aproximação de uma ideia de trabalho, de modernidade, de industrialização, imerso num cotidiano banal, numa ideia de um Brasil indisciplinado, de um Brasil popular. A exposição convida a um vai e vem de tempos e a um vai e vem de linguagens também. Não me interessava uma organização muito histórica, nem me interessava uma organização por linguagem. Aqui é a área da pintura, aqui é a área da escultura, não. A ideia é misturar um pouco, jogar para o público, ver como que o público costura e cria sua própria trama dentro da exposição. E o vai e vem da rede, que pode ser um movimento individual, acaba se tornando um convite coletivo, nessa rede gigante do grupo Opa Vivará. O comércio de Belo Horizonte guarda muitas histórias. Há lojas e produtos que faz parte da memória de quem construiu a vida em BH. Uma exposição no Ponto Cultural CDL ajuda a contar um pouco sobre as relações do comércio com a capital mineira, sua história e as constantes inovações. Na banca de legumes, lá está a bacia para escolher e depois levar para pesar. Vender produtos a granel também é prática bem antiga. No Mercado Central de Belo Horizonte, dá para ver essas e outras tradições do varejo mineiro. Inclusive, se o problema é um abacaxi, tem alguém para descascar. Reinaldo nasceu no mercado. Aos 58 anos, leva os clientes como amigos. É apadrinhado já, somos amigos aqui fora, vamos pescar junto e tudo. Vira uma família mesmo, às vezes vem só com a finalidade, só para a gente sair daqui e tomar uma cerveja junto. São quase 90 anos de história nesses corredores. O Mercado Central é ícone de Belo Horizonte e alia a tradição com a força econômica do comércio de bens e serviços da capital. Só nesse setor, são 67 mil empresas na cidade, que empregam mais de 1 milhão de pessoas. O setor ganhou reconhecimento com essa mostra interativa, montada na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Nós mostramos aqui, desde o início, né, do nascimento da nossa capital, até os tempos atuais. Né, conta toda a história e esse relacionamento do crescimento da cidade com o crescimento do comércio e serviços. É o passado e o presente ligados com o futuro. A ideia é ligar o mercado tradicional com o que há de mais moderno e tecnológico.
Hoje nós temos 76% do PIB de Belo Horizonte que vem do comércio e serviço. Então, muito importante que a gente entenda como isso chegou e aí a gente remete ao espaço varejo inteligente, que é onde que vamos criar essa conexão da inovação, onde que as empresas vão poder usar as startups para estarem se modernizando cada dia mais e levando aos consumidores novas experiências de compras. A tradição desperta a nostalgia de quem precisa vender ou comprar. Mas é importante não parar no tempo, seja empresário ou funcionário do comércio. Quando você para pensar a loja, um modelo de negócio, uma forma de atender diferente, isso também é inovação. Isso que a gente quer fazer aqui nesse espaço, mostrar para o empresário que inovar não é só somente tecnologia, mas se eu mudo o processo, mudo minha forma de atender, minha forma de conectar com o meu consumidor, eu estou também inovando no mercado. E a Universidade de Oxford, nos Estados Unidos, lançou a primeira artista robô humanoide do mundo, que é capaz de fazer desenhos que podem se tornar pinturas e também esculturas. So this is a drawing that she did of me this morning. She's done various drawings of me before, but they're all completely different. That's the whole point. The creativity is there. Daqui a pouco, dados mostram que o número de menores infratores apreendidos caiu no ano passado em relação a 2017. Porém, a quantidade de adolescentes no tráfico de drogas aumentou. Em Paracatu, adolescente é apreendido após roubar comércio no bairro Amoreiras. E ainda, dupla de assaltante é presa em Luislândia do Oeste. Eu volto já. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Os recursos do IPTU que você paga ajudam na construção de obras importantes para Paracatu. O seu IPTU ajudou na construção de várias pontes na zona rural de Paracatu. Tempos precisava dessas duas pontes, tão linda como ficou, né? Então, isso aí traz prosperidade para a região. O seu IPTU ajudou na construção de várias UBSs em vários bairros da cidade. Com estas UBS agora, nós temos saúde e qualidade de vida bem mais perto da gente. O seu IPTU ajudou a pavimentação asfáltica de várias ruas da cidade. Antes do asfalto era só poeira e lama. Agora está tudo bem melhor. Asfalto também é qualidade de vida. O seu IPTU ajudou na reforma do pronto-socorro do hospital. Essa reforma do hospital municipal já era necessária há muito tempo. Agora é a realidade. É mais segurança e saúde para todos. Há ainda muitas outras obras que foram construídas com os recursos do seu IPTU. Fique atento às datas de pagamentos e descontos. Com seu IPTU em dia é que fazemos uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Paracatu. Mais trabalho, novas realizações. Chegou a poupança premiada Sicoob 2019. Agora são mais de 4 milhões de reais em prêmios. A cada depósito de R$200, você concorre a prêmios de até R$200 mil em dinheiro, além de carros, motos e kits casa nova. Quanto mais depositar, mais chances você tem de nadar de braçada nesses prêmios incríveis. Participe! Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Água de Cheiro, a sua loja mais completa da beleza. Perfumes, maquiagens, hidratantes, kits presentes. Água de Cheiro, a beleza brasileira. Avenida Deputado Quintino Vargas, 104.
Na Vilela Autopeças você encontra tudo em linha leve para veículos nacionais e importados. Vilela Autopeças, Rua Prata, número 112, Amoreiras 2. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você.